Porra, já pensou? Caramba, hein? Vamos fazer acontecer. Eu vou cobrar ele aqui, porra, meu, passa mais pros meninos, caralho. Tá passando muito pouco, porra, eu tô me sentindo abuser. Rodolfo, falando nesse tema de abuser, isso é uma dúvida que eu tenho, que a gente tava até conversando aqui um pouquinho antes sobre isso, que a gente até usou essa palavra que você disse, né? Hormonizados e naturais, né? Quais privilégios ou cuidados um hormonizado tem que ter ou pode ter na dieta comparado a um natural, podemos assim dizer? Boa, excelente pergunta, senhor. Eu acho engraçado esse termo. Esse termo, né? Eu tava conversando com você ali antes, né? Porque é meio relativo isso. Vai imaginar alguém que tem uma testosterona... Né? Na verdade, a aplicabilidade clínica, vamos fazer um parênteses, né? A aplicabilidade clínica hoje da testosterona, ela muda vidas, ela realmente é algo que talvez não, com certeza, por questões dos anos 70, 80, de escândalos de doping, né? Os anos 90. É isso meio que afastou muito os médicos de estarem buscando mais informação para estarem prescrevendo testosterona para fins terapêuticos, né? E, infelizmente, nós temos até poucas possibilidades, né, para as prescrições que realmente... Pouca coisa no mercado, né? Pouca coisa no mercado para um médico com bom conhecimento estar prescrevendo isso. Então, muita gente que está acompanhando aqui, né, que às vezes está lá fazendo um ciclo para estética, nem sonha o quanto que muitas vezes uma reposição hormonal pode ajudar o seu pai, o seu avô, até mesmo a sua mãe, né? Então realmente isso tem que ser desmistificado de uma maneira assim, para ontem realmente, porque a aplicabilidade clínica é incrível, tá? Aí vem o lado do uso para fins estéticos. A dificuldade é isso ser aprovado pelos conselhos de medicina, o uso, né, de hormônios para fins estéticos. Aí entra toda essa discussão desde sempre. Mas e aí entra também o outro lado, o abuso, né? Aí entra a questão do abuso. Então, quando a gente fala se é alguém hormonizado, de quem que a gente está falando, né? De alguém que tá lá com uma testa de 5 mil. Ou de um 9 mil, meu último exame deu 9 mil, pô. 9 mil de Então, testa. Tá bom? Então. Vai tomando 700 miligramas, pô. Tô quase um pai de família aqui, cara. Tô quase que virando crente, pô. Mas lembrando assim, né, que é uma aula, né, isso aí é outro dia pra gente bater um papo específico mais técnico, né? Mas assim, o valor do exame laboratorial, lembrando, né, ele oscila de acordo com o horário do dia. Se o horário da manhã vai ser mais alto que o horário da tarde. Mas foi por isso. Natural, não, mesmo sendo sintético. Tem a questão, tem o sintético também vai ter a oscilação de acordo com o dia da aplicação, né? Mas que você toma todo dia, todo dia. diferente. Mas enfim, né? Isso acaba um assunto mais técnico, uma aula de exames laboratoriais, etc. Mas aí vai depender do tipo da substância, quantidade, para quem que é essa pessoa. Agora, algo que é unânime, ele vai ter um maior aproveitamento. Então, mesmo que, por exemplo, o indivíduo está lá com 2 gramas de proteína por quilo de peso e mantém esses 2 gramas, só que entra um anabólico para otimizar essa ação, ele já vai ter uma grande resposta com relação a isso. Então, a princípio, não precisaria se ter um aumento. Se você pegar é que não existia nem o YouTube na época, mas se pegar minhas palestras lá de 2000 bolinha, eu falava, olha, quando entrar em uso de esteroides, a ideia é chegar até 4 gramas de proteína por quilo de peso. Hoje é um pouco relativo, porque se você está lá com 2,5, esse 2,5 vai ter uma absorção muito mais otimizada. Absorção, no caso, aqui é uma síntese proteica mais otimizada. Desculpa a absorção, que vai absorver sempre. A síntese proteica ela vai ser otimizada. Então, a princípio ali, você poderia se preocupar mais com outros fatores da dieta do que só de aumentar tanto a proteína quando se entra ali algum fármaco, né? Falando de proteína, algo muito importante, falando do bodybuilding, acho que algumas mudanças aconteceram nesses 20 anos que eu sou profissional da área. Uma delas é intestino. O impacto para a saúde intestinal. Sim. Eu sempre defendi a proteína com relação à saúde renal. Alguém com rins saudáveis não vai ter problema algum em comer 3, 4, até 5 gramas de proteína por quilo de peso. Ele, a não ser que tenha uma predisposição ou já tenha alguma patologia pré-estabelecida, ok. Mas para o intestino, isso é negativo. E o intestino é onde acontece toda a absorção de nutrientes. Então esse intestino ele tem que estar com ausência de desbiose. Então, no melhor dos mundos, realmente, uma ingestão de proteínas, mesmo se ela for mais alta, ela tem que acompanhar de carboidrato. Qual que é um erro da galera? Aumenta a proteína e joga o carboidrato lá para baixo muitas vezes. E galera que eu digo até em bodybuilding, mas muitas vezes a pessoa que está buscando uma estética e tal, ferra a sua microbiota. E com isso, o que é mais comum para quem não é atleta? Estou com distensão.
É aquela barriga dilatada, a pessoa não tem gordura, mas distende o abdômen. Mulheres se queixam muito disso. Agora, para um atleta, é um dos fatores, claro, existem vários outros, desde GH, esteroides e tal, de distensão abdominal, o abdômen vai tomando aquela proporção. Inflamação intestinal, crônica, ao longo da vida, ali com muita proteína, até de uma maneira desnecessária, para o intestino é péssimo. E qual que é um outro problema? A gente sabe meu mundo é esse, meus melhores amigos estão nesse meio, a dificuldade que o fisiculturista tem com a saúde mental, o equilíbrio emocional. É trembolona, ok, também ajuda, mas também tem relação com o intestino. O intestino tem uma ligação direta com o nosso cérebro. É uma via de mão dupla, algo óbvio. Muita gente viaja, não consegue ir no banheiro, ou então, ai caramba, eu vou vir no Monstercast, ai meu Deus, solta o intestino. O intestino ele tem uma relação direta com nossas emoções. Mas qual que é o problema? É uma via de mão dupla. Então, se o intestino está ruim, também para sua mente vai ser ruim. Então, um dos fatores principais, eu vejo com tantos anos de experiência para controle de saúde mental, junto com tantas outras coisas, né, e entra o uso de ergogênicos, etc., é manter o intestino saudável. Uma dica prática. Lembrando, quando eu era adolescente, me entupia de albumina. Trabalhava de segurança, comprava albumina e tal. A minha mãe, quando ela ia me acordar de manhã, ela só abria a porta chutando. Ela só abria, chutava, acorda, filho. Porque ela não dava pra entrar no quarto. Era podre. Eu era podre, né? Quando eu peidava no colégio lá, levantava, eu esvaziei a sala umas 2, 3 vezes. Lembro como se fosse ontem, né? Caramba. Então, isso é desbiose, isso não é saudável. Né? Igual o Arnold, né? Pô, andar na feira do Arnold, caranga, né? Toda hora você tenta uma bufa daqui, você anda um pouquinho, é outra bufa dali. Eu vejo uns caras muito grandes e falo, ixi, nem vou chegar ali perto, que já a atmosfera vai... Então, esses gases, né, fétidos, aí no banheiro e ficar muito podre, tá errado. Isso tá errado. Eu diria que essa é uma das grandes chaves nos últimos anos, o estudo da nutrição. Porque hoje, na nutrição, nós temos grandes cursos de modulação intestinal, temos profissionais que só estudam isso, o impacto, né, para a saúde mental. Para você ter uma ideia, existem probióticos específicos, cepas específicas para a saúde mental, que são chamados de psicobióticos, muito usados na depressão. Então, é uma ciência realmente muito sólida, com muita robustez hoje em dia. E que na nutrição esportiva... Falando aqui do bodybuilding em si, né, que a nutrição esportiva é um mundo muito grande, acaba ainda sendo negligenciado. Então é sempre aquele parâmetro, né? Lógico, você não vai deixar o banheiro perfumado também, mas aquela podridão que quem aqui é da maromba sabe que eu tô falando, né? Ela, é um alerta. O que eu preciso melhorar na alimentação? Será que tá faltando fibra? Será que tá mais variedade? Aí sim é variedade. O carboidrato pode ser lá o seu arroz o dia inteiro, mas a variedade de muitos legumes coloridos, tal, isso não é frescura não, é importante para a microbiota estar sempre apta para estar absorvendo nutrientes. Ou às vezes, o carboidrato tá mais baixo. Né? Um medo de muita gente é não comer carboidrato, né? Então, realmente, ali muitas vezes é o carboidrato que tá faltando e tá com muita proteína. Muitas vezes a gente pega um atleta fazendo uma dieta com 4 gramas de carboidrato, 4 gramas de proteína por quilo de peso e 3 gramas de carboidrato. Muitas vezes, aí você pega os exames laboratoriais, a gente consegue, uma forma muito simples, né, porque isso é algo mais chatinho, mais profundo, analisando ureia e analisando triglicerídeo. A gente consegue ter um parâmetro. A gente pega lá, o triglicerídeo está baixo. Opa, triglicerídeo de 50. Isso significa que dá para aumentar o carboidrato. Então esse carboidrato, falei 3 gramas, dá para a gente pôr 4. A ureia está 70. Opa, muita proteína. Vamos baixar essa proteína para 3,5 ou para 3, a caloria da dieta vai ficar praticamente a mesma. Então, dessa maneira, muitas vezes o resultado acaba sendo melhor. E equilibra. Não mexeu na caloria, mas a distribuição ficou melhor, vai melhorar o intestino, e no sentido, não estou falando só do intestino, de funcionamento, de cheiro, é absorção de nutrientes. Se não está absorvendo, o que adianta você ir lá e comprar uma whey isolada? Né? Pô, não está absorvendo a whey isolada, né? Então, realmente, é uma visão assim que tem que implantar na cabeça dos atletas hoje em dia. Hoje a gente vê que é unânime atleta usar enzima e probióticos. Exato. Só que aí também esse excesso de uso de enzimas também eu não vejo muito bem. Isso é algo assim para uso mais pontual. Por exemplo, vem lá de uma dieta... Vê uso crônico mesmo. Eu faço uso crônico. Não seria interessante de enzima e de probiótico. Aí já começa, por exemplo, probiótico, né? Antes do probiótico vem a questão da alimentação em si, que você está alimentando as suas bactérias. A gente tem de 2 a 3 quilos de bactéria só no intestino. Bactéria pra diabo. 2 a 3 quilos. É bactéria pra caramba, inacreditável, né?
E você já alimenta essa bactéria com, principalmente, o que você come. Se você está comendo ali, vamos dar um exemplo, muita proteína e pouco carboidrato e pouca fibra. Ou então, vamos colocar, típico do bodybuilding, carboidrato, proteína e nada de fibra, né? Eu não gosto de comer salada, muitos. Sim. Então não tem fibra. Aí você não, joga o probiótico. Aí você joga o probiótico, é a mesma coisa assim, imagina a bactéria proteolítica, uma bactéria maléfica, por exemplo. Ela é gigante, desse tamanho, e o probiótico é uma formiguinha nas costas dela tentando bater. Não tem força. O probiótico é a cereja do bolo. Ele não faz milagre. Entendi. Ele é aquele complemento. Primeiro o substrato. Primeiro a alimentação deve ser adequada. E depois vem o probiótico. O probiótico, pessoal, é um suplemento extremamente inovador, né? Pode ser incrível, mas aí é uma questão da indústria. Matéria-prima não é tão simples. É uma necessidade de uma indústria com uma base farmacêutica muito bem estabelecida. Não é qualquer indústria que consegue fazer um probiótico de qualidade. E aí é aquela questão. Você sabe qual a cepa que você está tomando? Porque tem inúmeras cepas, dezenas, centenas de cepas. Aí, lógico que no Brasil nós temos um número X, nos Estados Unidos a gente vai ter um número muito maior. Então, cada cepa tem a sua aplicabilidade. Tem cepas que a gente usa com obeso, tem cepas que a gente usa para um atleta que exige muito do seu intestino, no sentido de um atleta de endurance, no sentido de muito volume de treino e tomando suplementos durante o treino, às vezes até comendo durante uma prova muito longa. Então, temos psicobióticos, como eu comentei. Então, tem que ter esse conhecimento também de quais cepas que a gente está utilizando para realmente ter uma efetividade. E a gente acaba usando um probiótico de maneira crônica, eu acho que não seria tão interessante. Vamos pensar no bodybuilding. Qual que é a fase crítica do bodybuilding? Onde realmente a imunidade pode ser mais afetada. Pre-contest. Onde a variedade alimentar é menor. Por contest, com certeza. Um jogador de futebol, naquela época, no Brasil, a gente tem um campeonato brasileiro muito intenso, onde o cara joga em Porto Alegre, amanhã joga em Belém do Pará, depois joga em Fortaleza. Então, é uma intensidade muito grande. Naquela fase de porradeira mesmo, trabalhar ali com probiótico, muitas vezes ali um mix de cepas, aí que tá o detalhe, né? Cepas específicas para aquela situação. Aí entra no lado individual, né? Lógico que a gente tenta falar o mais geral possível, mas tem um lado de especificidades individuais. Com certeza, logo vão ter produtos probióticos para musculação, probiótico, né? Isso aí já está bem avançado com relação a essas pesquisas. Então, no momento mais crítico do campeonato, é ali que entra. Agora, num off-season, onde o carboidrato sobe, não vejo essa necessidade. Enzimas, tá ok, mas é buscar a produção natural realmente do seu organismo com relação a essas enzimas. Um detalhe da alimentação, pessoal, o processo digestivo não acontece na hora que o alimento está aqui. Acontece quando o alimento está na frente, à sua frente. Então, o bodybuilder ele tem que ter muita calma para comer. Por isso que realmente um atleta de alto nível, o trabalho dele é o treino. Porque o trabalho dele é preparar a refeição, é sentar numa mesa, olhar aquele alimento, ter prazer naquele alimento. Tudo isso você estimula o seu processo digestivo. Salivar. Quando a gente olha um alimento, a salivação é o início do processo digestivo. Então você vai preparando o seu corpo para receber aquele alimento. Eu acho muito interessante, muitas vezes, pelo volume de comida no off-season, a gente acaba tendo dificuldade com relação a refluxo, desconforto gástrico. Bastante. O que eu recomendaria é chás. É colocar, por exemplo, o nome é até engraçado, mas tem muita aplicabilidade científica, chá de espinheira santa. É um chá ótimo ali para amanhã acaba esse chá para conforto gastrointestinal. Mas claro, caso você não tenha você tenha algum tipo de desconforto. Aí nesse caso, com algum desconforto, você pode até lançar mão ali de enzimas, sempre pensando antes das refeições. Cloridrato de betaína durante a refeição, num caso mais crítico, assim, de grande desconforto. Mas é buscar o motivo desse desconforto. Por que está acontecendo? Será que é comida? Realmente está ali abrindo aquela marmita, você não está com prazer nenhum, você está tenso, você está com algum problema pessoal e aquilo está aumentando a produção de ácido clorídrico, né? Então, às vezes, não é só o problema ali, pensar no que está acontecendo, e sim buscar a causa disso, né? Porque a gente não pode ver isso como normal, né? Você não pode viver sempre nesse desconforto, né? Exato. Porque qualquer esporte, qual que é uma grande preocupação que eu tenho? Aposentadoria. Né? Igual a gente falou, cara, vamos lá, e off-season com muita... comer pra caramba, e dar-lhe droga e não sei o que. Tá, e quando aposentar?
Né? Então essa que é a grande questão, né? Como é que vai ser o pós-carreira desse atleta? Isso vale para lesões, isso vale para saúde e gastrointestinal. A gente não vai tirar o intestino e jogar fora, agora eu não sou mais atleta, vou pôr um novo. Não é bem assim. Né? Quantos atletas que ali na aposentadoria tiveram que fazer transplante renal, tiveram grandes problemas nesse sentido porque abusaram durante a carreira, né? Enquanto outros chegaram no topo do esporte, estão lá super saudáveis, né? Então é buscar realmente, pô, aquela pessoa que foi lá, Mr. Olímpia, e hoje é saudável, o que esse cara fez? Parou na hora certa? Pode ser um dos motivos, né, dele ter uma longevidade adequada, porque ficar empurrando a carreira adiante